Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1010. Sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva e na gravação, o Eli. Então, 14 de janeiro de 2026. Veja, os programas estão gravados. Então, eu ainda não tenho aqui em mãos as mensagens que vocês me passam. Mas, passado essa primeira fase agora, desse começo de ano, a gente vai retomando a normalidade e eu vou poder ler para vocês as mensagens que vocês me passam, tá bom? Eu quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar aqui conosco, por participar constantemente, por fazer parte dessa nossa pequena comunidade. Uma pequena comunidade que está na luta para aprender o catecismo da Igreja Católica. Isso é super importante para a vida, super importante para a nossa existência, super importante para a sociedade. Uma sociedade onde Deus reina, as injustiças são terminadas, são minimizadas, são diminuídas. Uma sociedade onde a justiça de Deus predomina é uma sociedade onde as pessoas podem crescer como seres humanos, crescerem na graça, encontrarem Deus e levar Deus para as outras pessoas. Então é importante demais que a gente aprenda que quem vai resolver os grandes problemas da humanidade é a graça de Deus agindo nos nossos corações. Não são sistemas, não são ideologias, não são propagandas políticas. Tudo isso tem lá o seu sentido. Tudo isso tem o seu uso. Mas não são essas as ferramentas adequadas para que a gente possa resolver os grandes problemas da humanidade. Os grandes problemas da humanidade são só resolvidos sob a graça de Cristo, sobre a graça do Espírito Santo. O reino de Deus, ele acontece nos corações. São corações que são tomados por um amor que vem do alto. São corações que compreendem que são amados. São esses corações que compreendem que são amados, que são capazes de amar, que são capazes de reconstruir uma história, reconstruir uma vida e refazer situações que estão completamente criadas de forma inadequada. Então, é a graça de Deus quem santifica, é a graça de Deus quem faz com que o ser humano cresça, é a graça de Deus que faz com que a sociedade seja transformada na maneira que Deus quer que a sociedade seja transformada. O perigo das ideologias é que a gente afasta Deus, afasta a graça de Deus e se coloca no lugar de Deus. E acha que com isso você vai conseguir realmente resolver os grandes problemas da humanidade. Isso é um erro brutal em todos os sentidos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, quando a gente vive para Deus, nós estamos abrindo espaço para que Deus possa realmente agir de forma plena na vida da gente. E esta ação divina é que faz com que as coisas sejam transformadas e refeitas. Muito importante isso, viu, gente? Muito importante, e é importante que a gente tenha essa perspectiva. Então, nós estamos estudando a virtude da mansidão, a virtude da mansidão. A mansidão bíblica é uma virtude e é um fruto do Espírito Santo. A mansidão, ela se caracteriza pela força sobre o controle que nós exercemos, a força que nós exercemos em relação aos instintos do ser humano. Então, veja, é engraçado isso, né? A mansidão é o controle, é a força que nós exercemos em cima dos nossos instintos, em cima das nossas reações, em cima das nossas paixões.
A mansidão é esse controle. Então, ela exige da gente um autoconhecimento, como que eu funciono, aonde eu sou mais fraco, aonde eu sou mais forte, como essas paixões agem na minha vida, como essas paixões dominam o meu ser. Então, é tudo envolvido aqui. A mansidão é um processo de autoconhecimento e é um processo de ação da graça sobre nós. Não é só um autoconhecimento humano, não é só um controle humano, é uma virtude humana. Então, eu tenho um controle sobre essa situação, eu posso ter controle sobre as minhas paixões, eu posso ter controle sobre os meus instintos, posso, humanamente falando, claro que posso, mas é também uma capacidade sobrenatural que nos é dada. Porque a mansidão, ela é, além de ser uma virtude humana, a mansidão também ela é um fruto do Espírito Santo. Estava tentando me lembrar essa palavra aqui. Então, a mansidão, ela é virtude humana, ou seja, capacidade humana que eu tenho. Então, humanamente, eu posso controlar a minha raiva, eu posso controlar a minha ira, eu posso controlar a minha tristeza, eu posso controlar. Eu aprendo a controlar essas coisas. Veja, é um aprendizado, é uma capacidade, é uma descoberta. Tem hora que eu escuto isso e me dá uma tristeza tão grande quando eu escuto esse tipo de coisa, por exemplo, falar assim, eu ajo desse jeito porque eu sou italiano. Eu reajo desse jeito porque eu sou libanês. Eu reajo desse jeito porque eu sou português. Gente, pelo amor de Deus. Humanamente, eu tenho capacidade de controlar as minhas ações. Não é porque a pessoa é descendente de italiano, de português, de árabe, de judeu, seja lá a raça que for, que justifica o fato de você agir de forma intempestiva, de você agir dominado pelas suas paixões, de você agir dominado pelo medo, pela tristeza, pela raiva, pela revolta, pela rebelião. Não se justifica. Não se justifica. Não tem sentido. Então, a mansidão é uma capacidade humana que nós temos, porque é capacidade humana, porque é uma virtude humana, de controle sobre essas ações e reações. Repara, você é instintivo. Você está subindo uma escada, você tropeça e cai. Qual que é a coisa mais instintiva que você faz? Você vai proteger a sua cabeça. Você já põe a mão para proteger a sua cabeça. Você está caindo, você já põe a mão. Para quê que você põe a mão? Para proteger instintivamente a sua cabeça, porque a sua cabeça tem uma série de órgãos que são importantíssimos para a vida da gente. Tem o nosso cérebro, inclusive. Então, a primeira reação instintiva de quando você tropeça e cai é colocar a mão na frente para você não bater a cabeça. Isso é instintivo. Todo ser humano tem essa capacidade de defesa instintiva. Não é? Você está numa briga, a primeira coisa que você faz é proteger o rosto. Instintivo. Você nunca fez luta, nunca fez nada. Mas se você está diante de uma agressão, você tem o instinto de proteção. Então, esse instinto é humano. Então, a mansidão é o instinto humano muito mais valorizado, é uma virtude humana, é uma capacidade humana que nós temos de nos proteger, de não deixar que essas paixões todas, que todas essas situações instintivas tomem conta da gente. Então, eu não vou agir de forma irada. Eu aprendi a controlar a minha ira. Eu aprendi por que eu caio na ira. Percebe? É um processo, veja, é um autoconhecimento, é uma descoberta que a graça de Deus me permite, como virtude. Isso é uma coisa humana. Mas também, a mansidão, além de ser isto humano, ela é também uma capacidade que eu recebo do Espírito Santo. Se eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida. Então, 2 pontos aqui, veja. Tem um lado humano, que precisa ser desenvolvido. Então, por exemplo, raiva. A mansidão impede que eu deixe que a raiva controle as minhas ações e as minhas reações. Como é que eu ponho isso em prática? Primeiro ponto, por que eu reajo com raiva? Eu vou descobrir por que eu reajo com raiva. Aí eu vou me lembrar, lá atrás, quando eu era pequeno, esse é um exemplo. Alguém me humilhou na frente de todo mundo da escola.
Então, toda vez que eu me sinto humilhado, essa lembrança de ter sido humilhado quando pequeno, na frente da escola, e todo mundo riu da minha cara, vem à tona. Isso faz com que a minha reação a uma futura humilhação seja muito mais intempestiva do que seria. Muito mais, é instintivo. Me defender é instintivo. Uma pessoa está me humilhando, então a minha primeira reação é defesa. Por que você está me humilhando? Mas esta reação não acontece assim porque eu estou movido por uma paixão, eu estou movido por um trauma, eu estou movido por uma tristeza que eu não trabalhei. Eu engoli isso quando eu era pequeno e ficou dentro de mim. Então, toda vez que eu vou ser humilhado, porque a vida toda hora apresenta situações em que a gente vai ser humilhado, a reação não vai ser uma reação adequada, vai ser uma reação intempestiva, porque essa tristeza se torna presente. Está lá escondida dentro de mim, de repente ela aflora. E junto com ela uma reação exacerbada. Porque quando eu sou humilhado, a reação normal é chegar para a pessoa que está me humilhando e perguntar para a pessoa, por que você está me humilhando? Talvez a pessoa nem tenha percebido que esteja te humilhando. Ou talvez a pessoa tenha feito isso de propósito. Tem as duas possibilidades. A pessoa que está te humilhando, ou ela nem percebeu que ela está te humilhando, ou ela está realmente te humilhando. Então, quando você reage a essa humilhação de forma adequada, você desarma a pessoa, geralmente. Quando você chega para a pessoa e fala, por que você está me humilhando? Neste tom de voz. Se a pessoa não estava percebendo que ela estava te humilhando, ela cai em si. E se ela sabe que ela está te humilhando, ela se vê numa situação de ter que justificar. Então, veja, a sua reação foi uma reação adequada. Agora, quando você está movido por um ódio profundo dentro de você, porque você foi brutalmente humilhado quando pequeno e aquilo passou a fazer parte do seu interior, você vai agir de uma forma muito mais intempestiva. Essa reação não vai ser uma reação adequada. Então, eu aprendi que a raiz da minha ira descontrolada está no fato de eu ter sido humilhado quando pequeno e de ter guardado essa humilhação sem deixar que Jesus cuidasse disso e sem que eu tivesse perdoado a pessoa que tinha me humilhado. Então, isso é uma descoberta. Isso é um processo de autoconhecimento. Então, a mansidão exige esse lado humano, porque ela é uma virtude humana. Veja, quando alguém te humilha, você não vai aceitar, porque você não foi feito para ser humilhado. Você vai reagir de forma adequada. Por que você está me humilhando? Por que você está falando comigo desse jeito? Eu não falo com você assim. Por que você está me tratando mal? Eu não te trato mal. Você percebe? Veja, quando você usa a ação correta de uma forma mergulhado nessa virtude humana da mansidão, né? A virtude da mansidão não se manifesta só naquela obra que a gente foi fazer, que nem eu falei na aula de ontem, em que a gente vai começar a fazer a reforma da casa, aí na primeira martelada você encontra os canos do ar-condicionado da sua sala de estar. Você não sabia que passava por aquela parede que você quer derrubar. Veja, e aí a sua reação se torna intempestiva. Não é só aí. Quando você é humilhado, você tem que reagir. Ninguém foi feito para ser humilhado. Ninguém deve aceitar humilhação, violência. Você tem que saber se defender, mas defender de forma mansa. E a mansidão é um sinal de fortaleza e de conhecimento. Você domina a tua ação e a sua reação. Isso é virtude humana. Necessário aprender, desenvolver, aprender a reconhecer. Mas é também fruto do Espírito Santo. São Paulo fala isso para a gente na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, eu já li isso para vocês, vou ler de novo. 5:23. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, paz, paciência, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mansidão, né? Então, veja, a mansidão é fruto também do Espírito Santo. Não é só uma ação humana, é uma ação do Espírito Santo que eu permito que haja em mim
em todos os níveis do meu ser, e eu passo a reagir não só de forma humana, mas eu também passo a reagir de forma divina. O Espírito Santo agindo em mim. Então, é uma reação humana, é uma ação humana e é uma ação do Espírito Santo. Como virtude da mansidão, é uma ação humana. E como fruto do Espírito, é uma ação do Espírito Santo na minha vida. Ficou claro? Então, como virtude da mansidão, é um desenvolvimento humano, uma descoberta humana. Descobri que eu reajo quando eu sou humilhado de forma muito intempestiva por causa daquilo lá que eu falei, que nós sofremos quando era criança. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. A pessoa, quando era jovem, criança, sempre assim, você percebe? Sempre quando é criança, porque você não tem filtro. Você acolhe as coisas como se fossem absolutas. Quando nós somos crianças, nós não temos uma proteção psicológica desenvolvida. A gente acolhe tudo, como se fosse a verdade absoluta, sem questionar. Então, por exemplo, uma pessoa que foi muito pobre quando criança, não tinha nada. Tinha a roupa do corpo, os pais fazendo uma força tremenda, um esforço tremendo, para que os filhos pudessem ter algo, e os outros tinham um monte de coisa, e você não tinha nada. Então, esta raiva, este ódio, essa revolta dentro de você precisa ser trabalhada. Porque senão você vai olhar a vida só com esse prisma do ódio. Você não vai conseguir entender que o fato de você não ter tido bens materiais como os outros tiveram não é o mais dominante na sua vida. Porque da mesma forma que você não teve bens materiais, Deus te deu, através de vários meios, outras coisas. Só que a gente não enxerga as outras coisas que Deus nos deu. Você não enxerga o amor dos seus pais, você não enxerga o esforço dos seus pais, você não enxerga a presença amorosa de Deus na sua vida, você não enxerga a presença amorosa da igreja na sua vida, você não enxerga a presença amorosa de professores, de parentes, de amigos que te apoiaram, você só enxerga a ausência. Isso é super importante. Por isso que nós vamos trabalhar bastante a virtude da humildade. Porque a gente enxerga o que a gente quer enxergar. A gente não enxerga a verdade. A gente enxerga uma fração de uma situação. A gente não enxerga a situação como um todo. A gente se coloca diante de uma situação e fica presa naquela situação negativa. E fica cego a tudo de bom que aconteceu. É tão claro isso, e é tão forte isso, que isso define a sua forma de viver. E aí você tem no mundo um monte de ideologias que vão usar isso em favor das ideologias. Porque todas as ideologias funcionam a partir de revoltas e de ódios concentrados. Então, o problema da sua vida é que o rico é rico e você é pobre. Então, o rico tem que deixar de ser rico para você não ter mais problema. Mentira. Você entende? A ideologia está levando você a enxergar uma faceta negativa e não o resto, não o todo. A vida é composta de coisas boas, situações lindas, bênçãos maravilhosas, e é composta também por causa do pecado seu e dos outros, de situações tristes, de fracassos, de injustiças. Então, todos nós temos na nossa vida momentos bons e momentos maus. Se nós olharmos a vida como um todo, não focar num ponto. Se eu foco só no positivo, também está errado, porque eu não estou me preparando para situações difíceis. Então, a mansidão é essa capacidade de eu estar em paz diante das situações ruins e das situações más, e das boas situações. A mansidão é essa resposta, essa autodescoberta. Eu descubro que realmente tive situações muito difíceis na minha vida, mas também tive situações muito boas na minha vida. Só que eu não olho. Eu fico preso nessa situação aqui. Isso é falta de humildade. Quando eu não olho a vida como a vida realmente é. Quando nós estivermos estudando a virtude da humildade,
esses pontos vão ser todos muito bem trabalhados. Porque a humildade é a verdade. É você, a sua inteligência aderir à verdade. A verdade. Não verdades humanas que qualquer um define como a minha verdade e a sua verdade. Não. A verdade que é Deus. A verdade da realidade. É possível? Claro que é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos diz Jesus Cristo. Então, a mansidão é essa postura frente às situações da vida. Uma postura pacífica, não omissa, não covarde. É uma postura que me permite questionar, que me permite perceber, que me permite ir além tanto da dificuldade quanto da facilidade. Tanto das coisas boas quanto das coisas más. Então, a mansidão é algo extremamente importante. E veja, e como fruto do Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo age na vida da gente através dos dons. Os dons de santificação que nós já estudamos. Então, quando você está sob a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo derrama para vocês capacidades, para nós todos, capacidades sobrenaturais. Então, por exemplo, o dom da sabedoria. Eu vou começar a saber as coisas como Deus sabe, não como só eu sei. Não é só um conhecimento humano. Eu vou saber as coisas além do conhecimento humano, eu vou saber também com um conhecimento sobrenatural. Veja, eu percebo que aquela situação difícil que eu estou passando ou que eu já passei, Deus permitiu para que eu pudesse ser liberto de apegos. Liberto de apegos. Veja, eu aprendi desde a mais tenra idade a viver uma vida pobre. E essa vida pobre, ela é muito positiva porque eu aprendo que o essencial não me falta. E eu só preciso do essencial para viver. Eu não preciso do supérfluo. E quantas pessoas hoje se matam de trabalhar, se matam de ter uma vida angustiosa, uma vida triste, uma vida agitada para ter o supérfluo. Talvez o fato de você ter passado por uma pobreza muito grande na sua infância não seja tão negativo assim. Então, essa perspectiva de você começar a enxergar essa situação que até então era muito negativa, humanamente falando, é a ação da sabedoria de Deus agindo na sua cabeça. É a ação do Espírito Santo. Deus não é um carrasco, Deus não me abandonou, Deus não fez diferença. Então Deus estava me ensinando a viver de forma adequada desde os meus tempos mais jovens, desde a minha mais profunda, da minha infância mais inicial. Então Deus já estava tomando conta de mim. Talvez hoje, que eu tenha uma profissão e tenha um trabalho, eu tenha uma responsabilidade sobre muitas outras pessoas, porque a vida vai acontecendo. Aquela criança que se sentia muito pobre perto dos outros, vai crescendo, se torna jovem, se torna adulta, vai se desenvolvendo, vai aprendendo a viver dependendo de Deus, vai aprendendo a viver de forma humilde. E essa situação modelou você para assumir um cargo de responsabilidade numa empresa, num governo, você percebe? Você foi preparado desde a mais tenra infância a ser um governador, a ser um presidente, a ser um deputado, a ser um padre, um sacerdote. Você percebe? A ideia humana é que você era abandonado. E aí você percebe que essa ideia humana estava completamente falsa. Deus não tinha te abandonado, Deus estava te preparando para que você pudesse realizar a missão que você tinha que realizar. Por isso que a mansidão é algo importantíssimo. A gente não enxerga nada disso. A gente vive em função da revolta. A gente se deixa levar pelas ideologias que fomentam a revolta dentro do nosso coração. Então você esquece dessa perspectiva de que Deus é Pai e é providente e é amor, e que todos nós temos uma missão para realizar neste mundo. Como é que você realizaria uma missão de ser um grande líder num tempo tão obscuro quanto o tempo de hoje, onde há uma corrupção desenfreada,
aonde há uma tristeza desenfreada, aonde Deus é esquecido, aonde a corrupção toma conta, a violência toma conta, e você é chamado a liderar, a levar um caminho novo para as pessoas, a ser um líder que não segue a opinião pública, mas que transforma o mundo. Como é que você faria isso, se essa era a sua missão, se você não fosse preparado por Deus desde a mais tenra infância? Então veja, aqui você percebe essa realidade pela ação do Espírito Santo, pelo dom da sabedoria que Deus derrama sobre você. Um exemplo disso, por exemplo, Davi, o maior rei dos judeus. O maior rei dos judeus. Não existiu maior rei do que o rei Davi para Israel. Não existiu. O rei Davi foi a perfeição do reinado de Israel. Mas Davi, quando era pequeno, ele tinha uma família e ele vivia nos campos tomando conta das ovelhas, do gado do pai. O pai de Davi nem lembrava que Davi existia. Nem lembrava. Tanto é que Natanael, quando foi falar com o pai de Davi, porque o pai de seria da casa de Davi que seria escolhido o próximo rei, foi lá e encontrou o pai de Davi, e o pai de Davi apresentou para o profeta que iria ungir o novo rei, que seria Davi, todos os filhos dele. Então o profeta olhou filho por filho dos irmãos de Davi. Dos irmãos de Davi. E nenhum deles era aquele que Deus tinha escolhido. Aí ele chegou e perguntou para o pai de Davi e falou, mas vem cá, são só esse monte de filho que vocês têm? Não tem mais nenhum? Aí o pai de Davi se lembrou que ele tinha um filho que estava no campo tomando conta do rebanho. Dele, pai de Davi. O pai de Davi não estava nem aí para o filho dele. Para Davi. Então Davi foi criado abandonado, foi criado largado. Ele aprendeu no campo a encontrar Deus nos silêncios, nas belezas e nas dificuldades. Davi conseguia tomar conta do gado do pai, do rebanho do pai, contra lobos, contra leões e contra ursos. Como é que Davi conseguiu fazer isso? Como é que Davi conseguiu vencer todas essas feras do campo que vinham atacar o rebanho do pai dele? Nem dele era, do pai dele. Ele aprendeu a depender de Deus. Então Davi teve uma infância péssima. Davi teve uma infância completamente desajustada. Mas Davi não se rebelou contra Deus, muito pelo contrário, foi na tristeza, na dor e na revolta, na tristeza, na dor e na solidão que Davi encontrou Deus. E viveu para Deus, e se tornou o maior rei de Israel. Imagina se Davi, quando tivesse que assumir o trono, fosse falar, olha, minha vida não prestou, eu não tinha nada mesmo. Meus pais não gostavam de mim, meus pais não tomavam conta de mim, eu fui abandonado pelos meus pais. E foi mesmo. Mas foi exatamente este processo todo que fez de Davi se transformar o grande rei de Israel. Porque Deus buscava um homem que fosse um homem que confiasse plenamente em Deus e que obedecesse plenamente a Deus. Você percebe? O rei perfeito é aquele que depende totalmente de Deus e confia totalmente em Deus. O outro rei de Israel, antes de Davi, confiava na força dele, confiava no exército dele, porque era um general do exército. Você entende? Davi não. Davi não confiava só na sua força. Davi confiava totalmente em Deus. Davi escutava a Deus e Davi obedecia perfeitamente a Deus. Davi foi sendo preparado desde a mais tenra idade, a partir de um monte de dores, a partir de um monte de situações difíceis, a se tornar, num determinado momento da sua história, o maior rei de Israel. Percebe? Então, a mansidão, essa virtude tão maravilhosa, ela é uma virtude que me coloca diante das dificuldades da vida, de qualquer nível.
sem me revoltar, sem me rebelar contra Deus. Se Deus está me permitindo passar por uma situação dessa, é porque Deus tem alguma coisa para me ensinar. Deus tem alguma coisa para me dizer. Deus tem como, com essa dificuldade, mostrar o quanto Ele me ama, e o quanto Ele me protege, e o quanto Ele me ampara. Só que se eu fico a vida inteira só olhando para a situação difícil pela qual eu passei, eu não aprendo com essa situação, eu não cresço com essa situação, eu não descubro que sou profundamente amado por Deus. Eu só vou achar que Deus não está nem aí comigo. Porque eu não estou olhando para a situação de forma adequada. Então, a mansidão me permite olhar para as situações, sejam elas boas ou ruins, de forma absolutamente adequada. Tanto pela ação da virtude humana, quanto pela ação do fruto do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tem tanto espaço para agir na minha vida, que ele vai agindo em todas as áreas da minha vida. O fruto do Espírito Santo não é só uma virtude, é um conjunto de virtudes que funcionam juntas ao mesmo tempo. Então, quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, eu vou aprendendo a ser, veja, de forma sobrenatural. Eu vou aprendendo a agir e ser uma pessoa caridosa, alegre, fiel, branda, afável, paciente, bondosa e temperada. Veja, é uma ação sobrenatural. Agora é sobrenatural. Além de humano, agora é sobrenatural. O Espírito Santo está me curando. O Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está me transformando, me curando e refazendo a minha forma de ver o mundo, de ver minha vida e de ver os fatos que aconteceram e que acontecem na minha vida. Então, veja, a virtude da mansidão, ela é essencial. A virtude da mansidão, ela me liberta de um monte de situações terríveis. Então, olha, desde o fato de eu aprender a reagir, até o fato de eu aprender a agir de forma adequada, precisa passar pela virtude da mansidão e pela ação do Espírito Santo. Porque todos nós carregamos, todos, sem exceção, carregamos traumas, carregamos complexos, passamos todos por injustiças, passamos todos por situações injuriosas, todos, sem exceção. Aqui vem um outro ponto que eu acho importante, que a mansidão também ajuda pra caramba. Eu começo a perceber que eu não sou o único. Eu começo a perceber que o meu sofrimento não é o único sofrimento que existe na face da Terra. Eu começo a perceber que pessoas também sofrem dos mesmos sofrimentos que eu sofro. Eu começo a perceber que existe aqui uma situação em que nós nos tornamos em comum. Não sou eu que sofro. Não fui só eu que sofri injustiça. Não foi só você que sofreu injustiça. Não foi só a sua classe social que sofreu injustiça. Não foi só o seu grupo de pessoas que passaram por dificuldades. O mundo, todos nós passamos pelas mesmas coisas. Aí eu começo a enxergar a realidade de uma forma muito mais ampla, muito mais aberta à verdade. Não é só o meu grupo que padece, um monte de gente que eu ponho como culpado pelo meu padecimento também padece. Então, os meus inimigos, aqueles que as ideologias me ensinam a ter ódio por eles, também sofrem. Também passam por traumas, por complexos, por injustiças, por abandonos, por ausências. Ausência de amor, ausência de pai. Talvez tenha dinheiro, mas não tenha pai presente. Talvez tenha bens, mas não tenha a mãe que acolhe. Percebe? E eu começo a notar que o mundo não é perfeito para quem tem
ou imperfeito para quem não tem. O mundo é imperfeito por causa do pecado. E aqui eu começo a enxergar algo que é essencial. O problema do mundo não está no dinheiro, ou no poder, ou nos bens. O problema do mundo está no pecado. Porque é o pecado que faz com que eu lide mal comigo mesmo, com as coisas e com os outros. Veja, uma abertura. Eu saio do meu mundinho ideológico, eu saio do meu grupo de preferências, eu saio do meu clubinho. Ah, eu trabalho com os pobres, então eu sou salvo. Não, não é não, meu amigo. Não é não, minha amiga. Você que trabalha com os pobres, você que trabalha com evangelização, você que trabalha com não sei o quê, todos nós estamos padecendo das mesmas tristezas, dos mesmos erros, das vaidades, dos orgulhos, das prepotências, das manipulações. Então, a realidade é muito mais ampla do que eu estou acostumado nesta vida cômoda de ter uma bandeira. Eu pertenço a esse grupo. Eu sou da teologia de libertação. Não, eu sou dos tradicionais. Não, eu sou da renovação carismática. Não, eu sou da Opus Dei. Não, eu sou dos franciscanos. Gente, nós somos humanos. A humanidade exige que nós sejamos humanos. Nós não somos rótulos. Eu não sou inimigo daquele ou daquele outro. Você percebe? Nós todos somos humanos. O sofrimento nos coloca no mesmo nível. Isso aqui é um salto quântico na vida do cristão. Ah, eu comecei a minha vida cristã com a Opus Dei. Ah, eu comecei minha vida cristã com a teologia de libertação. Ah, eu comecei minha... Está na hora de abrir. Está na hora de sair dessa casca, destes limites cômodos que todos nós estabelecemos para a gente. Então, eu sou daquele grupo, então já estou salvo. Não está, não, porque dentro do seu coração impera um monte de pecados e um monte de consequência de pecados. E eu percebo que isso é comum a todos nós. Eu percebo aqui a verdade, que eu sou fraco, que eu sou barro, e que você também é fraco e barro. E aqui nós compreendemos a importância da cruz, porque Jesus carregou tudo isso na cruz, em nosso lugar. Jesus libertou a humanidade disso tudo na cruz, por nós. E aqui é o cerne do cristianismo, Cristo. Cristo, o Senhor Jesus. Como é que eu posso viver uma vida, na atividade que eu tiver, dentro ou fora da igreja, se Cristo, o Senhor, não é o centro da minha existência? Isso é um engano terrível, porque todos nós necessitamos desse Cristo. Não é porque eu trabalho na igreja, em qualquer área, que eu não necessito mais da cura, da libertação, da misericórdia e da transformação que Cristo realiza em mim. Então aqui começa a ter uma postura adequada. Por isso que é importante estudar, principalmente as virtudes. Por isso que é importante a gente perceber o quanto falta para a obra de Deus ser completada na vida da gente. E se eu não percebo que tem um norte, que é o céu, eu perco tudo isso. Quando eu reduzo a minha vida a este mundo, quando eu reduzo o meu serviço a Deus a este mundo, eu reduzi o norte, porque o nosso norte é o céu. E a mansidão me ensina a olhar para o céu. Não é fugir do mundo, não é fingir que o mundo não precisa, não é não agir no mundo, é o contrário. É porque eu olho para o céu que eu posso agir no mundo. E aqui tem um engano que vem dominando a muita gente dentro da igreja há muito tempo. Está na hora de acabar com isso.
Está na hora de abrir as portas dos nossos corações a Cristo, nosso Senhor. Não a ideologias. Sejam elas quais forem. Por quê? Porque as ideologias nos separam. E o sofrimento, a dor, faz com que a gente acorde para a realidade. Nós todos pertencemos ao mesmo barro. Mansidão. Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente continua. Gente, os exemplos virtuosos que a Bíblia nos dá sempre nos levam para Jesus e para a Virgem Maria. Não existe perfeição maior do que Jesus, porque é Deus que se faz homem. Quando nós estivermos estudando a humildade, nós vamos focar em Cristo, para a gente entender a importância da humildade. Tem uma palavra, que eu não sei se eu falo certo, kenosis, que é a queda que Jesus realiza ao se tornar homem e ao ponto de morrer numa cruz. Então, veja, é uma queda brutal. Ele abandona a glória divina, continua sendo Deus, mas ele abandona a glória divina, se faz homem e morre massacrado numa cruz. Veja, a queda é brutal. Jesus vai visitar os infernos. Jesus passou por todo o sofrimento da humanidade. Jesus conheceu na sua carne toda a ação do mal, sem nunca ter sido mal. Jesus descobriu no seu ser toda a ação do pecado sem nunca ter pecado. Veja, então essa kenosis, essa queda, essa humildade de Jesus, essa humilhação que Jesus transforma em humildade, precisa ser conhecida e precisa ser entendida e vivida por todos nós, se nós quisermos mudar este mundo que nos cerca. Então, quando nós estivermos estudando a virtude da humildade, nós vamos focar no processo de humildade e focar na ação de Cristo e focar na ação da Virgem Maria, como exemplos perfeitos de todas as virtudes e de todas as humilhações que Jesus, que é Deus, passou e por que ele passou e como este processo de humilhação em Jesus se transformou num sentido profundo de humildade. E o quanto isso é importante para a gente. A mesma coisa a Virgem Maria na sua devida proporção como criatura. A mãe de Deus foi servir a sua prima Isabel como empregada doméstica. Vamos falar a palavra clara. Não tem nada contra. Eu faço limpeza na minha casa. Eu que limpo o meu consultório, eu que limpo o meu instrumental, eu que limpo o banheiro do meu consultório. Entupiu esses dias o banheiro do meu consultório, eu tive que desentupir, porque não vem ninguém me ajudar. Então eu passei dias e dias tirando água de esgoto e esgoto. Você percebe que delícia que é isso? Ninguém vem fazer. Você pede para o pedreiro vir fazer, não vem, o outro não vem, o outro não vem, e tudo entupido, e eu tive que pôr a mão em tudo, e limpar tudo, e tirar toda a inundação que teve por causa do esgoto que estava entupido. Você imaginou? Dias e dias mexendo no esgoto, sozinho. Nunca tinha feito isso na minha vida. Então, veja, a vida apresenta para a gente coisas difíceis. Coisas de comprei galocha, luva, um monte de coisa. Ainda estou mexendo. Então, veja, são situações que a vida se apresenta para a gente. Então, a Virgem Maria foi servir a sua prima Isabel, que ficou grávida por milagre, na velhice. E a Virgem Maria compreendeu que Isabel não tinha condição humana de tomar conta da casinha dela, de tomar conta do marido dela, que era Zacarias, de tomar conta dessa gestação sem ajuda. E ela, gestando no seu ventre, o Salvador do mundo, foi até a casa de Isabel, para servir Isabel em trabalhos domésticos, os mais humildes, os mais difíceis. Humildade, mansidão. Percebe? Então, essas realidades todas nós precisamos compreender de uma forma muito mais ampla do que a gente está acostumado. A gente tem uma visão muito reduzida
do que é humildade, do que é mansidão, do que são as virtudes. Então, quando nós estivermos estudando as virtudes, a humildade, o exemplo vai ser Jesus e a Virgem Maria. Várias aulas que nós teremos daqui para frente sobre humildade, a virtude da humildade, que engloba na virtude da humildade todas as virtudes humanas. E principalmente, depois que nós estivermos estudado a virtude da humildade, nós poderemos estudar as virtudes teologais, que são 3, fé, esperança e caridade, que nos vêm direto de Deus. Percebe? Então, é um processo. Mas sem humildade, eu não estou aberto à fé. Sem a humildade, eu não estou aberto à esperança. E sem a humildade, eu não estou aberto ao amor, que é a caridade, que é a terceira virtude da teologal, fé, esperança e caridade. Então, se eu não estiver aberto, eu não entendo e eu não vivo. Por isso, a importância das virtudes humanas e, dentre elas, a humildade, que vai custar para a gente muitas almas. E vai custar para a gente uma transformação importantíssima de vida. Veja como é importante isso. A virtude da humildade, ela vai ensinar para a gente coisas que nós perdemos há muito tempo e que precisam ser resgatadas. Então, como exemplo de mansidão bíblico, eu gosto daquele trecho. Moisés era um homem manso. Moisés era um homem que tirou, pelo poder de Deus, o povo de Israel das mãos do faraó. Quem tirou foi Deus. E Deus usou Moisés como instrumento para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. Então, Moisés foi obediente a Deus, escutava a Deus e obedecia a Deus perfeitamente. E quando Moisés tirou o povo de Israel das mãos do faraó, Moisés foi encarregado de levar o povo até a terra prometida, que poderia durar essa viagem 1 ano, 2, 3, 4. Durou 40. Porque Moisés foi encarregado de purificar este povo. Imagina você ser obrigado, porque é uma missão que Moisés tinha, não foi só libertar o povo de Israel, foi levar o povo de Israel até a terra prometida. E neste processo, nesse itinerário, nesse percurso, este povo foi sendo purificado. Imagina você lidar no deserto com um povo que estava dominado por todos os pecados. Então Moisés, ele foi manso, ou seja, ele aceitou esta missão dolorosíssima, dificílima. Eu não sei se você já lidou com pessoas. Eu não sei se você já teve, por exemplo, a oportunidade de, na igreja, coordenar pessoas. Você foi chamado pelo padre para montar um trabalho na igreja, você vai coordenar as pessoas. Ou para um encontro, ou para uma formação sobre os sacramentos, ou para um trabalho com os pobres, com os doentes, com os idosos, com os jovens, não importa. Deus te chamou para ser o coordenador ou a coordenadora deste trabalho dentro da igreja. Eu não sei se você já lidou com isso. Eu não sei se você já percebeu como é difícil lidar com seres humanos. Ainda mais dentro da igreja. Você percebe? Exige da gente uma mansidão, uma obediência a Deus, uma entrega total a Deus, senão a gente não dá conta. Porque o ser humano, ele está extremamente machucado. E você lidar com pessoas machucadas, além dos traumas, e que vivem nos vícios. Eu não sei se você já teve que lidar com pessoas orgulhosas, vaidosas, prepotentes, independentes, indiferentes, que estão na igreja. Ou seja, cada um de nós. Não são os outros, somos nós também. Porque nós todos carregamos tudo isso. E quando você é encarregado de coordenar um grupo, isso fica claríssimo.
tanto nos outros quanto na gente. Então, a mansidão, ela precisa ser mão dupla, né? Ser manso diante do limite dos outros e ser manso diante dos nossos limites. Então, Moisés foi um grande homem de Deus porque ele era manso. Ele não agia de acordo com as provocações que ele sentia, que ele passava, com os ataques que ele recebia, com as injustiças que ele recebia, com as traições pelas quais ele passou nessa missão de levar o povo até a terra prometida. Então, Moisés teve que lidar tanto com o limite dos outros quanto o limite dele. Porque quando nós temos que agir, os nossos limites aparecem. É fácil você achar que é tudo tranquilo, tudo, se você não tem que fazer nada. Você está em casa, você não vai fazer nada. Mas quando você assume a responsabilidade de algo, todos os seus limites aparecem. Todos os meus limites aparecem. Se eu não sei coordenar, se eu não sei liderar, se eu não sei trabalhar em conjunto, vai ficar muito claro. E quando os outros que devem estar sob minha liderança também não sabem isso, vai ficar também muito claro. E aí? E aí, a mansidão. A mansidão, sabe? Essa recusa de agir conforme os instintos. Essa recusa de agir conforme o preço que eu recebo. Se eu recebi raiva, eu vou pagar com raiva. Se eu recebi fofoca, eu vou pagar com fofoca. Se eu recebi traição, eu vou pagar com traição. Mansidão, gente. Mansidão a gente percebe tanto no nosso trabalho quanto no trabalho da igreja. Porque as pessoas acham que quem está na igreja já está perfeito. Não está. A igreja é uma santa casa, a igreja é um hospital. E na santa casa e no hospital só chega gente doente. Então nós estamos doentes. E a nossa doença fica clara nas nossas atividades. As nossas doenças ficam claras para nós e para os outros, quando nós temos que agir, tanto no trabalho profissional quanto no trabalho da igreja. E aí um monte de gente fala, nossa, que absurdo, que absurdo, Isso é uma falta de conhecimento humano brutal. Isso é um orgulho brutal. Achar que nós já estamos preparados. É a lida que faz com que a gente vá sendo preparado, porque é aí que a gente descobre as nossas falhas e as falhas dos outros. E é aí que a gente aprende a lidar com isso de forma adequada em Cristo. Moisés foi grande, porque ele teve que passar, além de tirar o povo de Israel das mãos do faraó, que foi terrível, que foi dificílimo, tanto para o faraó quanto para Moisés, tanto para Moisés quanto para o povo de Israel. O povo de Israel estava acostumado à escravidão. O povo de Israel estava acostumado às cebolas que eles ganhavam quando o faraó queria. O povo de Israel estava acostumado a ser escravo. E Moisés teve que tirar esse povo acostumado a ser escravo para levar para a terra prometida. Como é difícil lidar com um ser humano que está acostumado a ser escravo. E nós somos escravos de vaidades, de prepotências, de ideologias, de filosofias. Nós somos escravos de comodismo, de sexualidade, de tristezas, de mágoas. Escravos e escravas. Como é duro ter que lidar com seres humanos que se acostumaram a ser escravos felizes. A mídia faz de nós escravos felizes hoje em dia. Oferece para a gente todos os pecados, para que a gente continue cada vez mais escravos dos pecados e, como tal, facilmente manipuláveis pelos poderosos. Sempre foi assim. Só muda o meio, mas a ideia é a mesma. O faraó fazia isso que a mídia faz com a gente, hoje em dia. Então, você ter que lidar com a fragilidade humana é dificílimo, só pelo poder do Espírito Santo.
só pela força do Altíssimo. Por isso a importância de entender as virtudes. Porque as virtudes, quando nós estivermos pondo em prática, as resistências internas e externas são brutais. Só é possível porque a graça de Deus vem em nosso favor. Só é possível porque o poder de Deus vem em nosso favor. Só é possível porque a ação do Espírito Santo, que é o dínamo, aquilo que gera força, o motor que gera força, é o Espírito Santo. Senão seria impossível. Então, Moisés, ele se encontrou com essa realidade. Ele aprendeu a ser virtuoso, ele aprendeu a raiz dos problemas da vida dele e ele soube lidar com isso com Deus. Então ele foi preparado para ser o grande Moisés, que tirou o povo que estava acostumado a ser escravo do dono, que era o faraó, e a estrutura que o faraó tinha de poder. Imagine como foi difícil isso. Imagine como foi difícil para o povo de Israel, que estava acostumado a ser escravo do faraó, a ter que abrir mão das falsas benesses, dos falsos comodismos. Gente, só pelo poder do Espírito Santo. Então Moisés, ele é o exemplo de um ser humano manso. Manso no sentido mais primoroso. Nunca omisso, pois ele viveu a vida para servir a Deus e ao seu povo. E pagou o preço. Não pensa que é fácil. Não pensa que é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. Eu diria para você, só é possível pelo poder de Deus. Senão nós não temos essa força. Porque quando nós estamos diante da verdade da vida, a realidade da vida se impõe. A nossa fraqueza se impõe e a fraqueza dos outros também se impõe. E aí? É fácil se revoltar, é fácil abandonar tudo, é fácil, não tem mais saída, é legal, vamos viver no pecado mesmo, porque não tem como escapar disso. Mentira. Agora, dói. Dói. Então, gente, a mansidão é uma virtude e é um fruto do Espírito. Diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, número 736, diz assim: por esse poder do Espírito, os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos faz produzir o fruto Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. É o Espírito quem faz essa obra na vida da gente. Porque quando nós, humanamente, nos deparamos com a nossa fragilidade e com a fragilidade dos outros, nós não temos forças humanas para superar tudo. Por isso que, graças a Deus, a mansidão é uma virtude humana e é fruto do Espírito Santo. Eu não sei se você tem filhos ou filhas. Então, quando você se depara com o limite dos seus filhos e das suas filhas, o que você faz? Quando você se depara com os limites seus em relação aos seus filhos, o que você faz? Quando você está diante de uma situação em que humanamente você não tem o que fazer em relação aos seus filhos, o que você faz? Veja, a mansidão, ela é algo, é uma virtude que é basilar na vida da gente. Eu tenho dois caminhos. Ou eu me revolto e abandono tudo e caio nos braços do mundo e das ideologias, ou eu aprendo a depender de Deus, no tempo de Deus e no jeito de Deus. Mansidão. Mansidão. Moisés teve que aprender a duras penas. E Moisés teve
que chegar em determinados momentos e falar: Senhor, sem a tua força eu não consigo. Então Moisés compreendeu que a virtude da mansidão é uma descoberta e um aprendizado, mas exige uma força que só Deus tem para ela chegar na plenitude. Por isso também o fruto do Espírito Santo. Eu espero que, tanto para você quanto para mim, nós possamos aprender a viver neste nível de mansidão. E eu queria terminar esse programa de hoje suplicando a Deus que nós possamos estar abertos às virtudes, que nós possamos compreender a realidade para a qual nós fomos criados, para a gente perceber o potencial de coisas boas que temos na nossa realidade humana. Aprender a enxergar isso, a reconhecer isso, a sair da escravidão de só ver coisas negativas na vida da gente. Nós não vemos as bênçãos, só vemos as dificuldades. As virtudes humanas são caminhos de bênçãos infinitas que temos em nós, porque nós podemos desenvolver todas elas. Mas chega um ponto em que só a força de Deus vai fazer com que a gente possa continuar. E que nós estejamos abertos a suplicar esta força de Deus e não abandonar o caminho. Moisés não abandonou o povo dele. Jesus não abandonou o povo dele. E nós também precisamos aprender a não abandonar os nossos. Só pelo poder de Deus. Principalmente quando nós percebermos as falhas, os limites, as incoerências, as fragilidades daqueles que nós amamos e daqueles pelos quais temos a responsabilidade de dirigir. Se você é um padre, se você é um diretor de uma escola, se você é um bispo, se você é um ser humano que tem sobre as suas costas a responsabilidade de dirigir outros seres humanos. Se você é papai, se você é mamãe, diante dos limites e diante das situações em que a gente não vê saída, nós precisamos, humildemente, recorrer àquele que pode tudo. E aqui está uma das grandes descobertas de Deus, do ser humano em relação a Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Talvez Deus permita que você tenha chegado naquela situação em que você não vê mais saída, porque a saída está nas mãos de Deus, não nas nossas. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã.